Bom, no vídeo de hoje eu quero falar assim com vocês sobre o estádio Mangueirão e como que está as obras, de reforma do estádio, que começou na temporada passada e tem expectativa inclusive de receber jogos da seleção brasileira. Quero trazer toda aqui essa notícia para vocês do Globoesporte.com, mostrar algumas fotos, quais são os planejamentos e a data para poder, no caso, ter essa reinauguração, além também, no caso, de como está ficando as obras aqui no vídeo de hoje. Mas só antes de começarmos o vídeo aqui, para deixar seu like, também se inscrever no canal. Esse é o canal Black Cartel, eu me chamo Gustavo, estamos quase chegando a essa marca aqui de 33 mil inscritos, então conta aí com a ajuda de todos vocês. Já trouxemos diversos conteúdos aqui também sobre estádio, caso você goste, até tenho que fazer alguns a mais, mas enfim, você que deve estar assistindo aqui, torcedor do Remo, do Paysandu, já trouxemos diversos vídeos a respeito dessas duas equipes e diversos outros times no cenário nacional, seja assim, de projeto de clube empresa, tem também aqui notícias de mercado, análise do time, então vai aqui, se inscreve no canal, tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Mas só antes de irmos para esse vídeo, se liga aqui nessa dica, caso você tenha interesse de fazer uma renda extra, trabalhando apenas pelo YouTube, dá uma olhada. Se você quer saber como eu fiz mais do que 10 mil dólares na cotação de hoje, quase 50 mil reais, apenas com um canal, num prazo aí um pouco mais do que um ano e meio, eu tenho uma dica super interessante para vocês, que é no curso YouTube Milionário, que vai estar aqui embaixo na descrição. Lá o Peter Jordan vai dar todas as dicas de como eu fiz faturar esse valor em diversos outros canais. Enfim, as obras do Mangueirão, que teve algumas atualizações pelo Globoesporte.com, onde assim mostrou que mais do que 68% das obras, do caso do percentual da obra, já foi construído. Então assim, o cronograma previsto é de que até o final do mês de setembro possa haver essa reinauguração do estádio, e que sem dúvida seria uma notícia muito boa, um palco aí extremamente conhecido, principalmente pelas torcidas do Paysandu, do Remo. Então assim, seria sem dúvidas um grande retorno para o futebol brasileiro, eu diria, tá? Até porque, no caso, tem a expectativa de alguns jogos da seleção brasileira ocorrerem por lá, que inclusive eu quero até falar com vocês sobre o que pessoas de dentro da CBF falou a respeito dessa possibilidade, tá? Enfim, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas do Pará divulgou alguns detalhes dessa reforma, agora nesse final do mês de abril, que foi uma notícia muito boa de ver que as obras aqui em cenário nacional estão ocorrendo muito bem dentro do esperado do planejamento, até porque não seria interessante, pensa, ter um atraso de 2 anos, por exemplo, para entregar essas obras, não seria muito bom, sem dúvidas nenhuma, para o estado do Pará. Enfim, igual eu falei para vocês, são cerca de 1.200 funcionários trabalhando apenas nessa obra do Mangueirão, então emprega várias pessoas que trabalham em 3 turnos diferentes, e a expectativa é de entregar o estádio no mês de setembro. Não tem, no caso, uma data exata, início do mês de setembro, final do mês de setembro, para ter essa, no caso, a abertura dos portões, e ter o estádio 100% completo, porque a expectativa é de que ocorra um jogo da seleção brasileira antes da Copa do Mundo do Catar, que vai começar no dia 21 de novembro. Então a seleção tem aquele costume de fazer uns amistosos aqui no Brasil, antes de ir, no caso, para a Copa do Mundo. Então pode ser que algum desses jogos ocorra no estádio Mangueirão. Sem dúvidas uma notícia muito boa, até porque mostrando assim a possibilidade da CBF fazer algumas partidas em Belém, que eu tenho certeza que atrairia muito mais o torcedor do que em alguns outros estados que, por exemplo, a cada 3 meses tem algum jogo da seleção brasileira. E até o próprio Juninho, responsável presidente da CBF, falou que é um estádio que entra na rota da CBF justamente por ter os padrões justamente que, no caso, a Conmebol e também a CBF, no caso, coloca como estádio padrão para fazer os jogos. Então é uma notícia muito boa que pode render até mesmo uma grana, justamente por conta do aluguel das partidas. Vale lembrar que também teve ampliação na pista de atletismo, que já recebeu alguns cuidados necessários também, com novas rampas e tudo mais. Então a parte de atletismo muito bem interessante e muito bem arrumada dentro do Mangueirão agora para 2022, e que também, no caso, nos próximos dias irá iniciar a plantação da grama, porque no caso já está dentro desse processo, para você ver o tanto que as obras estão avançadas, quase 70%, então já vai começar a implantação das gramas, que é chamada uma grama Bermuda Celebration, que é uma grama uma das mais modernas do mundo, então vai custar bastante justamente por conta disso. Teve também uma ampliação no estacionamento, já que o público vai aumentar bastante, para você ter uma ideia. Antes era 35 mil torcedores que cabia no Mangueirão, agora é 53.645. Então vai ter um aumento para mais do que 1.000, uma capacidade ampliada de 1.400 carros a mais, sendo no total 3.000 veículos
que vão caber, no caso, no estacionamento do Mangueirão. Uma notícia muito boa, né? Até porque teria que ter uma ampliação no estacionamento justamente por conta do aumento da capacidade. A Cidop, que é no caso responsável por essas pelas obras, disse que a compra de novos equipamentos, como por exemplo placar eletrônico, novas iluminações, poltronas, cadeiras de arquibancada e cadeiras cativas já estão no processo de aquisição. Então uma notícia muito boa, já que todos os retoques finais, tirando assim a estrutura do estádio e tudo mais, já está no caso na compra. Então possivelmente aí até o meio do ano, julho, agosto, já teremos boas novidades e tendo uma cara bem melhor, né, do Mangueirão, como nós conhecíamos antes. Enfim, até no caso o Rui Cabral, que é no caso responsável pela Secretaria de Obras do Estado, falou que no caso a responsabilidade de caminhar no tempo certo e entregar a obra dentro do planejado, né? Já que, igual eu falei para vocês, essa obra iniciou em fevereiro de 2021, porque também não estava podendo ter público nos estádios, então foi uma decisão tomada na hora certa, ao menos na minha opinião, com um orçamento próximo dos 146 milhões de reais, um valor bem alto para essa reforma. Então não foi qualquer reforma, né? Tanto que pelos valores dá para ver que assim tinha interesse desde antes da pandemia de fazer uma reforma desse tipo. É claro que depois, em 2021, encareceu bastante os materiais, mas mesmo assim o estado do caso do Pará, e a prefeitura de Belém também teve interesse nessa ampliação e reforma do Mangueirão, que vai, no caso, ajudar bastante os times, né, da capital e também o torcedor, que quem sabe, né, vai receber muito mais partidas, ao menos na minha opinião, tá? Eu acredito que a CBF vai mandar alguns jogos da seleção em Belém, sem sombra de dúvidas, após essa reforma, que, igual eu falei para vocês, vai atender os padrões exigidos pela Conmebol e também pela CBF. Então, uma notícia muito boa, aí divulgada pelo Globoesporte.com. E você, eu deixei aqui aparecendo algumas fotos para vocês. Você gostou dessa reforma? Não gostou? Enfim, como que você acha que tá ficando? Tenho certeza que vai ser um dos estádios mais, eu diria que até mais modernos, tá? Do país, da região norte também. Vai ser ele, a Arena Amazonas, sem dúvidas, um dos principais da região, e que sem dúvidas vai ampliar demais a capacidade de alguns jogos serem realizados pela seleção brasileira, e até mesmo para o torcedor do Remo, do Paysandu, ter a possibilidade de acompanhar num estádio totalmente moderno e também com gramas novas, iluminação, cadeiras. Então muito bem avaliado mesmo, pelo menos do meu ponto de vista, essa reforma no Mangueirão. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no canal. Estamos quase chegando nessa marca aqui de 33 mil inscritos, então conto com a ajuda aí de todos vocês. E aqui na tela final agora eu vou deixar outras duas sugestões de vídeos, uma do Remo e outra do Paysandu, tá? Uma do Remo, onde eu falo sobre o projeto de clube empresa. Será que vai pra frente essa história? Será que não? Vai lá dar uma olhada nesse vídeo, qual que é o valor de mercado do clube. E outro também aqui do Paysandu, então o do Remo, do Paysandu, aparecendo aqui os projetos de clube empresa que nós já trouxemos aqui no canal. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!